Tá nós, essa primeira parte, e a Carol, a gente faz almoço, depois a gente passa a tarde falando sobre história, depois a gente passa mais um tempo falando sobre os 5 solas em si. Os 5 solas já não é ainda o que a gente vai coisar, estudar. E no final, quando a gente terminar, se vocês estiverem dispostos, a gente pode assistir o filme de Lutero, que é muito da hora. E quando assistir o filme de Lutero, tendo as informações mais fresquinhas na cabeça, aí vai ficar mais interessante ainda. Beleza? Perguntas antes da gente começar de fato. Na escola, num lugar que vocês já estudaram sobre alguma coisa da reforma? Não. Não? Tem nem aula de Não, história. sério, reforma o quê? Reforma protestante? Acho que sim, mas eu acho que nessa aula não tem assim. Provavelmente não. Só deixa eu... A única história importante você não precisa dessas coisas. Não, é porque, tipo assim, é história. E depois de história, se eu leio a apostila, daí eu entendo. Pô, adiantava que tem um cara deitado na E eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco, vou explicar o que é isso aqui. Nada, reforma protestante, tem a ideia do que é o Martim Lutero? Não tem. Não? Não sei quem que Já ouvi falar, mas eu não lembro. Por que ele se levantou? Não presta atenção. Nada. Não preste atenção em aulas de história, entendeu? Isso, Como eu tenho nota, isso eu não assim, sei, mas eu não... às vezes eu entendo, mas às vezes... Faz uma pose bonita, ô Jonathan. Que pose bonita. Tipo assim, Estou explicando. rotando. Mas olha pra gente. Olha pra gente. A pose de Jesus. Pegou ele sorrindo. Só que eu Tinha que ter confiro pegado ele o som. sorrindo, pegou? Ah, tá de boa? Tá de boa. Beleza, tá tendo som. Só isso. Enfim, na escola realmente é um pouco, sei lá. Insuportável. 120 Depende, slides porque história. Tá, Você tá muito entretido, você tá dormindo. É. Não tem um meio Então, termo igual geografia. o problema das aulas de história é porque, tipo assim, geralmente história é o professor escrevendo Meu e professor você tendo que manda ler. decorar. Não, ele manda ler e fazer resumo. Fazer Então, resumo, você não tem nada, é chato pra caramba. Tá nisso. O legal da história é, tipo assim, eu Ai, gosto que desse parado. momento aqui, ó. A gente aprende, aí depois a gente pode ver algumas coisas, assistir o filme. Aula de português eu vou. Tem aula de física eu vou também. Hoje nós temos acesso à educação por causa disso aqui. A gente tem acesso à tecnologia, por exemplo, por causa disso aqui. Provavelmente hoje o mundo é o que ele é hoje. Ruim do jeito que ele está, tá? Mas ele não é muito pior do que ele é hoje por causa disso daqui. A gente teve provavelmente alguns, né? Mas assim, dos mais recentes, os eventos mais importantes que tivemos na história da humanidade. Foi a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra é muito importante, mas não é o nosso caso aqui. E não é mais importante do que isso aqui. Mas os dois maiores, vamos lá, os dois maiores eventos que mudaram a história da humanidade. Primeiro começa com a morte de Jesus. Jesus morreu, o mundo se transformou depois daquilo. E depois a reforma protestante. E por que a reforma protestante? Hoje, por incrível que pareça, o ateísmo é muito forte, entre aspas, por causa disso aqui. Hoje, outras religiões fora a religião cristã é muito forte por causa disso aqui. A reforma protestante ela não trouxe só uns benefícios para a igreja, de um modo geral, mas ela trouxe, de um modo geral, uns benefícios para todo mundo, até mesmo para quem foi combatido, que é a Igreja Católica. Então hoje, por exemplo, você pega alguns documentos da própria Igreja Católica e eles autos se criticam falando assim, não, realmente teve um tempo na igreja aí que não dava, não estava feio. Então eles realmente reconhecem que o tempo da reforma protestante que a gente vai estudar hoje é algo absurdamente importante. E saindo da questão mundo para a questão individual de cada um aqui, é daqui que sai praticamente toda a nossa sistematização. O que eu quero dizer com sistematização? A construção dos raciocínios teológicos. Então, por exemplo, do que é mais importante para a gente, salvação em Jesus Cristo. A reforma protestante foi fundamental para sistematizar esse conceito de ser salvo em Jesus, solos Cristo, que é um dos 5 solas, né?
sola fide, sola gracia, sola gratia, sola scriptum, enfim. Então assim, isso daqui, velho, transformou a minha vida, transforma até hoje, e a reforma protestante, como disse depois eu vou comentar um pouco sobre João Calvino, a reforma, ela não é uma reforma pontual, de um tempo na história. A igreja permanece reformando constantemente. Constantemente a igreja precisa voltar às suas origens, observar o seu passado, observar o seu presente, passar tudo, percebendo principalmente o que a Bíblia ensina para a gente. Então, o contexto histórico e teológico, é o que a gente vai ver aqui nessa parte, ele é muito importante para você entender por que Martinho Lutero aconteceu. Por que esse cara surgiu, como ele surgiu, e os motivos que levaram, antes dele também, né, de Martinho Lutero, alguns caras a se levantar contra algumas coisas que aconteciam na igreja. Vamos lá. Antes de chegar a reforma aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Vocês sabem que data é essa? 31 de outubro. Comemora-se o quê? Dia da bruxa. O Dia da Bruxa. Só que no dia 1º de novembro, que é um dia depois, é o Dia de Todos os Santos. Então essa data ela tem um conteúdo importante. O fato do próximo dia ser o Dia de Todos os Santos colabora para muita gente aglomerada em torno da igreja. Entendeu? Então no dia 31 de outubro de 1517 foi quando nós, esse foi o dia que iniciou a Reforma Protestante. Né? Então, antes de entrar especificamente na Reforma, a gente tem que compreender o contexto geral que estava ali em volta. E é necessário ter uma base desse período da história para podermos entender melhor o que impulsionou Lutero a se levantar contra a Igreja Católica. E um detalhe, gente, só falando de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Se um católico, se o seu pai, por exemplo, Eu acho Não, melhor. ela é católica. Eu acho melhor. virar, Porque tá cortando você e a visão. vamos A virar. questão, meu pai não é católico. Quem é católico é meu Deus e minha língua. Entendi. Bom, a questão é, qualquer católico, seja ele aqueles católico roxo ou não roxo, sabe o católico, tem católico católico. Tipo, tem Quando tinha no roxo, isso daí. Isso. Gire o dispositivo. Está girado o dispositivo. Agora sim, agora você vem um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Beleza. Ó, o Kaique não vai ir, Não? não vai vir. E a Isabelle Não respondeu vai ainda. vir uma hora, que ela disse que o meio-dia não deu pra ela vir. Beleza. Agora tá bom. Existem muitos católicos que apedrejam esse cara até hoje, Martinho Lutero. Mas a verdade é que Martinho Lutero também, de forma indireta, trouxe muitos benefícios para a própria Igreja Católica. Então, assim, nós temos na Igreja Católica, por exemplo, o nome dos santos aí, Santa Maria, Nossa Senhora Aparecida, Santo Paulo, São João, Santo Jorge. Agostinho, São Jorge. Também é um santo da Igreja Católica. É os nomezinhos. Que geralmente são pessoas que fizeram muitas coisas boas, né? Ou praticaram muitas boas obras, por assim dizer. E eles, eu vou explicar depois como é que essa galera se torna santo, né? Como que alguém se torna santo da Igreja Católica? A gente vai falar um pouco sobre isso. Martinho Lutero, ele trouxe muitos benefícios para a própria Igreja Católica, embora ele tenha sido contra a Igreja Católica. Então a gente precisa entender esses contextos antes. E a Reforma Protestante, como eu falei, teve início em 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha. Só que a gente tem que voltar, antes desse 1517, a gente volta uns 200 anos para a gente aprender esse contexto. O mundo antigo, lá, principalmente lá na Europa. O mundo antigo, ele é Europa. Europa. O ocidental é Europa. Eles não reformam nada lá. Hum? Lá na Europa eles não reformam nada, tipo, é tudo antigo. É tudo antigo. É uma arquitetura geralmente bem antiga, né? Eles vão conservando. Pintar, mas é a Isso. mesma cor que era. Mas assim,
Europa é o centro do mundo até hoje, né? Embora os Estados Unidos seja a maior potência do mundo, a Europa é o centro do mundo, tanto geográfico quanto de história. Então, Europa. E a Europa era majoritariamente católica. A gente tinha na Europa católicos, cristãos. Hã? Acho que seu carro tá pronto. Tá pronto? Ah, depois eu acabo isso. A gente tem então católicos e a gente tem muitos árabes, né? No caso, muçulmanos. Islâmicos, exatamente. Mas era majoritariamente Europa era uma região, um continente absurdamente cristão, católico. E a Igreja Católica era o centro da autoridade eclesiástica da Igreja, né? E também da política. Isso é importante ter em mente isso, guarda. A Igreja Católica era o centro de espiritualidade e de autoridade da Igreja, né? No caso Roma, por exemplo, que até hoje é o Vaticano. O Vaticano é o centro de autoridade da Igreja Católica. Só que eles também tinham um probleminha, né? Não um probleminha, entre aspas, a Igreja Católica ela tinha muita influência na política. E é por isso também, uma das coisas do porquê hoje nós estamos num Estado laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é um país de liberdades religiosas, né? Isso é um Estado laico. Muito por causa de Martinho Lutero, tá? Ele que desvencilhou o poder da igreja do poder político. Ele falou assim, igreja e política não dá certo. Separa. Não quer dizer que a igreja não pode influenciar a política e a política não pode influenciar a igreja. De certa forma, a igreja deveria influenciar a política e não o contrário. Mas isso ainda acontece, né? A questão aqui que eu quero dizer para vocês é, a igreja e a política não andam mais juntas. Cada um tem o seu poder, a sua função e, cada um faz o seu. Então a Igreja Católica exerceu uma influência praticamente em tudo. Na educação, por exemplo, na economia, na política e na religião. A educação na época da Idade Média, que é onde a gente está aqui, mais ou menos em 1300 e pouco, a grande maioria dessa galera era analfabeta, assim, com força. Diz algumas pessoas, por exemplo, que falam que uma pessoa durante uma vida inteira, ela conseguiria conhecer um conteúdo, digamos assim, hoje a gente tem vários livros aqui para ler. O máximo que uma pessoa teria de informação na sua vida inteira é um jornal, uma folha de jornal. Você imagina a folha de jornal, aquela folha é a informação que a pessoa tem durante a vida inteira. Então, embora a Igreja Católica ela influenciasse a educação, essa educação que ela tinha era, em grande parte, da própria igreja. Ou seja, você quer ser uma pessoa educada? Entra para a igreja. Seja um padre, seja um sacerdote, seja um monge, seja alguma coisa. E daí a gente vai educar você para quê? Para mexer no computador? Não. Para falar inglês? Não. A gente vai te educar para administrar a igreja. Então, eles tinham educação, não tinha escolas mas um detalhe, por que a gente tem escola pública hoje? Martinho Lutero. Cuidado pra não quebrar isso aqui, Jonathan. Jonathan, eu acho que... Eu lembro que a Carol falou. Deixa eu até já... Já quebrou uma vez. Já, uma vez uma amiga nossa quebrou isso aqui. Eu vou até garantir aqui, ó. Vou botar um almofadinho. Pra eu bater na... Eu vou bater. Aí... Pronto. Então, a gente tinha influência na educação, na economia. A igreja era muito rica, ela gerava muito dinheiro. Ela também tinha uma influência aqui, tanto é que muitas pessoas queriam entrar para a igreja, trabalhar na igreja para ter dinheiro. Política e religião, beleza? Havia nessa época também um grande declínio por parte dos impérios civis, como a França e a Inglaterra, que entraram no colapso depois da Guerra dos 100 Anos. Nessa época aqui também, algo importante que eu acho que eu vou soltar daqui a pouco, vocês já ouviram falar da peste negra? Já. A peste negra arrebentou com a Europa, muita gente morreu, beleza? Essa peste negra e a Guerra dos 100 Anos influenciou muito o poder, né, do Império Francês e do Império Inglês naquela época, que eram dois dos grandes impérios que existiam naquela época. E o espanhol também, e outros tantos. Mas no caso aqui, existia um declínio por parte dessa galera por causa da guerra e outras coisas, tanto como a doença, né? E esse declínio colaborou então para a centralidade ainda maior da igreja. Uma vez que a gente não tem um Estado agora, político, né, digamos, o Brasil, o Bolsonaro, uma vez que o Bolsonaro perde sua força,
de influência, de poder, de economia, a igreja meio que toma o lugar dessa galera. A gente tem tudo. Por exemplo, você quer medicina? Tem. Quer dinheiro? Também tem. Trabalho? Tem também. A igreja, ela entra em cena e se torna a grande potência do mundo antigo. E tudo ficava centralizado na igreja. E igreja eu entendo como igreja católica. Né? Porém, isso não quer dizer que a igreja estava em bons caminhos. Né? Beleza. A igreja estava rachada. Nessa época havia, por exemplo, 2 papas. Hoje nós temos um só, que é o Papa Francisco. Nessa época a gente tinha 2. E por que tinha 2? Porque os caras aceitavam, nem eles mesmos aceitavam a autoridade papal. Então tinha brigas, discussões, e levantava-se mais de um papa para resolver o problema aqui. Então... É o meu som, né? É o homem do carro. Religiões católicas num único período, em países praticamente vizinhos, e a gente começa a ter esses problemas. Tipo Assembleia. A Assembleia Madureira e a Assembleia Belém. Não seria isso, mas enfim. A gente tem bastante divisão, né? Então tinha amizade entre os papas sucedores. Isso ainda não acaba porque surge um concílio na igreja. O que é um concílio? Isso é importante que vocês entendam. Concílio é um conselho, uma reunião que a igreja convoca para decidir e resolver alguns problemas ou algumas coisas. Por exemplo, são nos concílios, que a gente vai falar daqui a pouco, que um cara foi condenado a herege e foi morto. Eles reúnem as autoridades da igreja, resolvem aquele problema e dão uma sentença. Sim, não, etc. Concílio da igreja, surge então um concílio da igreja para tentar resolver o problema desses 2 papas aqui. Falaram, não, vamos resolver essa treta. E eles elegem um novo papa. Só que os outros 2 não renunciam aos cargos, e sendo assim, agora a gente tem 3 papas em atividade. Por isso que é importante compreender isso. A igreja era uma bagunça. Era muito, muito problemático o que a gente tinha naquela época. Vamos, PC. É comum, então, os católicos afirmar que a reforma trouxe divisão para a igreja. Tipo, Martinho Lutero dividiu a igreja, Martinho Lutero trouxe uma nova religião. Isso é um erro. Por quê? A igreja já era dividida antes de Lutero. Antes de acontecer Lutero e outros que eu vou falar aqui, esses caras já estavam num quebra-pau desgraçado. Tá? Existia muito problema na igreja, e a igreja se dividia em papas e concílios. Os cidadãos da época se viam perdidos por causa dos problemas causados pela igreja, e uns estavam lá na França e acreditavam que o Papa de Roma, enfim, o que acontecia? A galera que era da França tinha um Papa, só que a galera da França às vezes falava assim, mano, só que o cara da França aqui tem nada a ver, o certo mesmo é o cara lá de Roma. E os de Roma falavam assim, nossa, esse romano aqui nada a ver, o negócio é da França. Existia um conflito generalizado dentro do negócio, tá? O problema dessa grande divisão e confusão da igreja acabava gerando uma crise de autoridade. E qual é o problema dessa crise de autoridade? Uma vez que o centro de todas as coisas é a igreja, e a igreja não tem autoridade, o povo é burro, o povo é alienado, eles não sabem o que fazer. E detalhe, a religião, embora o povo fosse alienado e fosse burro, a galera era muito cristã. Eles acreditavam em Deus. Ou seja, a gente acredita em Deus, mas a gente não sabe para onde ir. Quem que vai ensinar? Quem que vai exortar? Quem que vai liderar? Causa, então, uma confusão na igreja a ponto de causar descredibilidade da autoridade da igreja, até do próprio povo. Isso quer dizer que os homens e mulheres se viam perdidos sem um líder. Os papas lutavam entre si e eram cada vez mais descredibilizados pelo povo e tinham cada vez menos autoridade sobre os fiéis da igreja. Podemos resumir, então, todo o mundo antigo em uma crise de autoridade. O povo estava perdido, sem confiança na igreja, no papa e nos concílios. Então, ponha isso na cabeça. Existia uma igreja, a igreja católica. A igreja católica domina, ela é a medicina, ela é a educação, ela é a economia, ela é a política, ela é a religião. Só que ela causa muito problema. Eu sou burro, eu não entendo nada, eu não sei ler latim, e é importante saber isso. A Bíblia era escrita em latim, e o latim só sabia ler latim
quem era da igreja. Fora da igreja ou das universidades, ninguém lia latim. Então, tinha pouquíssimas Bíblias, a Bíblia era muito cara, os livros eram muito caros. Então você pegava uma Bíblia e você, ô João, lê aí. O João não ia conseguir ler. Sabia que tem igreja católica que até hoje eles fazem... A missa em latim? É, então, tinha isso também. A gente vai falar sobre isso. Tem hoje ainda, assim. Missa em latim. Não, tem mesmo, tem. E é uma questão muito litúrgica deles, isso daí. Por exemplo, quando... Quer ver um costume da igreja que hoje já não precisaria mais? Sabe por que o padre fica assim, ó? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito nossa, Santo. Deus. Santo, Aí a igreja. santificado. Amém. Sabe por que era assim? Eu adoro, nossa. Sabe por quê? É incrível. A acústica da igreja não era legal. Então ele precisava falar meio cantando. Claro, existia uma questão meio ritualística disso. Mas falar desse jeito ficaria mais fácil de entender a missa. Falar dessa forma. E a galera também. Amém. Ah, eles falaram. Ah, entendeu? Então esse meio cantado. Então tinha um motivo. Agora hoje você tem microfone, você tem tratamento acústico, você não precisa mais ficar. Mas beleza. Mas deve se continuar, eles gostam. É show, é. Então, beleza, vamos entrar na questão dos pré-reformadores. Antes de Lutero, como eu falei lá, a gente voltou 200 anos mais ou menos e a gente chegou aqui nos pré-reformadores. É uma galera que veio antes de Lutero, com a ideia de Lutero, e já apresentava alguma vontade de modificar as coisas. Beleza, vamos lá. John Wycliffe. Guardem esse nome. John, quase um John Wick. Pode chamar de John Wick também, não tem problema. Mas o nome dele é John. John. É que os outros dois é John. Um é Wycliffe e o outro é Hus. O Hus vocês precisam decorar, é importante. Mas John Wycliffe foi o primeiro reformador. Pré-reformador, aliás. Né? Ele veio primeiro. E é importante vocês entenderem isso, porque eu vou agora passar umas paradas aqui que ele debateu na época dele, que vocês vão conhecer um pouco mais a fundo a teologia. Ele era um teólogo inglês e é considerado então um dos precursores da reforma, um pré-reformador. Este homem, em certa ocasião, por exemplo, ele reuniu alguns outros teólogos e amigos dele e convenceu a traduzir o Evangelho de Mateus do grego, né, para o inglês. Então a galera, ele estava na Inglaterra, eu preciso de uma Bíblia em inglês, e praticamente acho que 2 meses ali eles se enfiaram dentro de uma cela e, vamos traduzir. E eles com essa tradução fizeram cópias e os livros, eu falei, né, os livros eram caros, beleza. Eles traduziram isso para o inglês, o texto, né, do grego para o inglês, e eles tiveram esse trabalho. Feito isso, eles começaram a distribuir essas cópias e pregava o livro de Mateus para os ingleses. Qual foi o problema? Que logo a polícia da igreja, que a igreja também era segurança, a igreja também era polícia, né? A igreja tinha suas tropas, tinha seu exército. Aquele exército lá que tem a cruz vermelha, né? Isso, esses daí eram os templários, tinham as cruzadas, né? Os templários eram o exército da igreja. Então eles partiam em aventuras militares, né? Então a polícia da igreja rapidamente impediu esses planos de Wycliffe de distribuir o texto em inglês para a galera. Você percebe que existe aqui um probleminha também. A igreja não quer que você entenda. É importante... Olha, isso não acontece hoje em dia. Não acontece. É importante para o sistema que você seja burro. É importante para funcionar do jeito que funciona que você seja burro. Vamos vir para o Brasil. Era para eu ter repetido na escola umas 5 ou 6 vezes. Sem brincadeira. Eu repeti uma vez. Mas assim, era para eu ter repetido muito mais. É um exemplar, né? Exato. Por que o Jonathan saiu da escola sem repetir esse tanto de vezes? Porque é importante me passar. E, tipo assim, eu sou mais um burro. Quanto mais burro, quanto mais imbecil e idiota eu tenho para manobrar, mais poder eu vou ter de influência. Qualquer coisa que eu falar para um burro, apega. Então, por exemplo, uma vez que a igreja
ela que domina e ela que decide o que é certo e o que é errado, você é burro. Eu falo pra você assim, ó, dar facada na mão é certo. O que você vai fazer? Dar facada na mão. É certo rapar o cabelo, levar um bullying bem legal. É certo levar uma maquininha de cortar o cabelo pra escola, aquelas de bateria, e cortar o cabelo da amiguinha. Top. Faz isso que você vai pro céu. Pode falar isso, minha escola estão fazendo isso, tá? Estão cortando cabelo na sala. Então, ó, tá vendo? Aí, ó. Trabalho. Aí você vai falar assim, nossa, a igreja, meu Deus, igreja, você detém a verdade absoluta, igreja, ó, vou fazer o que você manda. Então, percebe que a polícia impedir a distribuição do texto em inglês é uma forma de impedir o conhecimento do texto de Mateus. Tá? Ele não é considerado um pré-reformador só por isso, por distribuir isso, mas por se posicionar contra diversas práticas e dogmas da Igreja Católica. Vamos conhecer algumas coisas aqui que ele combatia contra a Igreja. A autoridade das Escrituras. Aqui a gente poderia já colocar aqui, um sola scriptura. John Wycliffe, antes de Martinho Lutero, já se levantava com a bandeira do sola scriptura, somente as Escrituras. A Igreja Católica era, lembre-se disso, guarde na sua cabeça. A Igreja Católica era fundamentada na tradição dos concílios, ficando a Bíblia abaixo dessas duas coisas. Ou seja, por que eu adoro santo se na Bíblia fala que não pode? Porque a tradição e o concílio da Igreja decidiu isso. E a Igreja tem uma autoridade maior sobre o que a Bíblia explica. E quem é que tem o poder de interpretar a Bíblia corretamente? A Igreja. Então, por exemplo, você é uma pessoa comum, você não tem condições de ler a Bíblia e entender. A Igreja tem. Entendeu? Então, para Wycliffe, as Escrituras era a única regra de fé e de autoridade sobre a Igreja, estando a tradição e os concílios sendo julgados pela Bíblia e não o contrário. Aqui então, por que ele é um pré-reformador? Porque ele vem com somente a Escritura. Ele não descredibiliza os concílios e as tradições da Igreja. Ele não está falando isso. O que ele está falando? Concílio, legal. Tradição, legal. As duas coisas debaixo da autoridade da Bíblia. Ou seja, decidimos num concílio que Jesus Cristo é o Filho de Deus de fato. A Bíblia fala isso? Fala. Top, o concílio está certo. Mas a gente decidiu também que Maria é mãe de Deus. Não tem nada a ver. Ah, mas a gente decidiu. Aí é que entra. Para Wycliffe, uma vez que o concílio deturpa a Bíblia, esquece. Agora, se o concílio ele é utilizado da forma correta para trazer uma verdade, show de bola, tá? Então a Bíblia é a única regra de fé e autoridade sobre a Igreja, estando a tradição e os concílios sendo julgados pela Bíblia e não o contrário. Eu tenho um monte de livro aqui e outros tantos no meu computador. Quer dizer então que eu só posso ler a Bíblia? Não, eu posso ler outros livros, porém debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada. Olha o que ele escreveu. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. E é legal ele colocar aqui, ó, contém o suficiente para governar o mundo, mostrando que a Bíblia não é algo que se limita a dirigir somente a igreja, mas qualquer esfera da sociedade. Uma empresa pode ter princípios bíblicos para crescer, para ser uma empresa justa e etc. Então, a verdadeira autoridade emana da Bíblia. Tá? Wycliffe afirma que na Bíblia se encontra a verdade, a fonte fundamental do cristianismo, e que por isso, olha só, eu não preciso, não. Sem o conhecimento da Bíblia, não haveria paz na igreja e na sociedade. Sem o conhecimento da Bíblia, não haveria paz na igreja e na sociedade. Aqui ele está elevando mais uma vez a questão da Escritura ser um norte, não somente para a igreja, mas para toda a sociedade de um modo geral. Com isso, ele coloca a autoridade da Escritura contra a autoridade do Papa. E aqui o pau quebra, gente. Aqui a criança chora e a mãe não vê. Papau. Com a autoridade papal.
Olha só, ele diz, enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Então, pode ser o Papa Francisco, o Papa João, o Papa Jonathan, o Papa Maradona, o Papa Neymar, o Papa Escaminosflau. Não importa. Uma vez que o Papa não subjuga seus decretos e as suas opiniões na Bíblia, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo, suas palavras não podem ser consideradas se não estiverem de acordo com a Bíblia. Foi exatamente esse o princípio utilizado por Lutero ao liderar a reforma protestante. A intenção maior dele também era de combater a inerrância papal. O que é inerrante? Algo que não erra. Existe até hoje uma doutrina de que o Papa não erra. Eu já vi um amigo católico falando assim, não é que nós acreditamos que o Papa não peca. Ele peca. Ele não erra em seu exercício sacerdotal. O que quer dizer isso? Enquanto ele está ministrando os sacramentos da missa, batismo, a ceia, enquanto ele está fazendo isso, ele é inerrante. Ele não peca em momento algum. Tá? Mas nesse caso aqui, existe também o concílio e a autoridade do Papa de definir as estruturas de teologia da igreja. Então, uma vez que o Papa fala assim, Maria é mãe de Deus e deve ser adorada. Quem falou isso? O Papa não sei quem. Então, se o Papa falou, show de bola. Mas a Bíblia condena isso. Não importa. O Papa é a autoridade. Então, eles acabam, né, colocando o Papa também acima da Bíblia. A intenção de Wycliffe com isso daqui era combater essa ideia de inerrância papal. Ou seja, o Papa não era. Para ele, o Papa era um homem como todos os outros, de passivo de pecado, erro, equívoco, sendo assim, não seria ele a autoridade inerrante para a igreja. Mas a Bíblia, ela é a Bíblia inerrante e eficaz em todas as esferas da igreja e da sociedade. Então, para Wycliffe, a Bíblia é a autoridade sobre a igreja e sobre o Papa. A Bíblia é inerrante e eficaz. Ela não erra. Mas, Jonathan, nós temos várias traduções, e às vezes parece que o texto é meio estranho. Nós erramos na tradução e na interpretação. Não quer dizer que a Bíblia é errada. Ela é eficaz e Então, perfeita. o Wycliffe e o Lutero são certos e, tipo, bonzinhos. Digamos assim. Sim, na história aqui eles são os heróis. E esse John aí foi ele que fundou somente as escrituras? Ele partiu do princípio. Na verdade, o sola escritura não é uma, digamos assim, a igreja, ninguém catalogou. Não foi, por exemplo, Martinho Lutero pegou uma bandeira e falou assim, sola escritura. Aí veio outro e falou assim, sola gratia. O outro falou, sola fide. Não. De um modo, eu até falaria isso um pouquinho mais para frente, mas assim, naturalmente esse conceito surgiu na igreja. Por exemplo, Jesus Cristo não fundou o cristianismo. Jesus não era cristão. Mas ele se tornou o ponto principal da religião cristã. Exatamente. Então, tipo assim, sola escritura, sola fide, no caso aqui, não é algo que, por exemplo, o Wycliffe falou assim, vou levantar a bandeira do sola fide e lá na frente vão lembrar disso. Não. Ele simplesmente agiu e aconteceu da gente catalogar esses 5 pontos importantes. Que lá no final a gente vai falar. Outra coisa que o Wycliffe monta... e respondendo a sua pergunta. No caso aqui, eles eram os caras que estavam incomodados com os erros e os abusos da igreja e queriam mudar isso. E o ponto fundamental que a gente vai ver durante toda essa história, o ponto principal deles era o seguinte, volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia e volta para a Bíblia. Ponto. A partir do sola escritura, vem todas as outras coisas. Na verdade, talvez a base fundamental dos 5 solas é o sola escritura. É da escritura que emana sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Beleza? Uma outra coisa que o Wycliffe defendia era a salvação pela fé. E aqui a gente conhece uma parada bem legal. O que é? Sola fide, salvação somente pela fé.
A igreja romana trazia a ideia de que a salvação do homem se dá pelas boas obras. A igreja, então, católica, possuía, e até hoje possui, muitos sacramentos. Quais são os sacramentos que a gente tem hoje na nossa igreja, por exemplo? O sacramento que a gente tem hoje na nossa igreja são Batismo. 2. Batismo e ceia. Só. Casamento não é sacramento. Culto não é sacramento. O que nós queremos dizer como sacramento é que neste momento existe uma participação especial do próprio Cristo. Quando nós celebramos a ceia, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, quando nós celebramos a ceia, existe uma manifestação diferenciada de Cristo no meio da igreja. Quando nós temos o batismo, existe uma ação de Cristo no meio da igreja, no coração daquela pessoa, diferenciado de outras situações da vida. Quer dizer, então, que a ceia salva e o batismo salva? Não. Quer dizer que existe uma questão mais, digamos, séria nesse sentido. Tá? Então, a Igreja Católica possui muitos sacramentos. Um dos sacramentos da Igreja Católica é a própria missa. A missa é um sacramento, o batismo é um sacramento, a ceia é sacramento, as penitências é sacramento, tem vários outros sacramentos, não vamos lembrar de um monte aqui, né? Beleza. Então, batismo, a missa, a ceia e outras tantas. Segundo a igreja, o sacramento deveria ser celebrado independente da condução do homem. Por exemplo, o batismo de criança tinha que ser feito de qualquer forma, para que ela fosse livrada do poder do mal. E mesmo que essa criança depois cresça e saia da igreja por algum motivo, ela estaria protegida por já ter sido batizada. E o bonitão do Wycliffe aqui fala assim, não. Ele não concorda com isso e afirma que o sacramento só funciona mediante a fé. Ou seja, qual a serventia do batismo sem fé? Nenhum. É por isso que nós, até hoje, pelo menos eu e outros tantos pastores, deveríamos pensar dessa forma. Primeiro, o batismo não salva ninguém. O fato de não salvar ninguém não quer dizer que ele não é urgente. Ele é urgente. Mas o fato do batismo não ser essencial para a salvação não tem por que eu acelerar esse processo. Eu só batizo alguém que demonstra fé. Como é que eu demonstro fé? Obras. Através dos frutos. Eu vejo mudança em você. Aí eu falo, cara, eu vi que você tem se transformado cada vez mais. Vamos batizar? Beleza. Então, por que ele está debatendo essa questão do sacramento? Justamente por causa disso. O que ele fala? Ele não concorda com a igreja porque ele acha que os sacramentos só funcionam mediante a fé. Se eu estiver participando da ceia sem fé, eu não vou receber as bênçãos da ceia, não vou receber as bênçãos do batismo, não vou receber as bênçãos de nada. Só mediante a fé. A Igreja Católica pode, por exemplo, falar assim, ô João, você é batizado? O João fala assim, não, não sou. Então, é que o batismo ele vai trazer uma proteção contra o capiroto. Você quer ser batizado? Quero. Mas você acredita nisso? Não, mas já que você está falando, beleza. Ah, vamos batizar lá então. É meio isso, entendeu? Claro, católico, assim, não é exatamente assim, mas o que ele quer mostrar é dessa forma. Os sacramentos só funcionam mediante a fé. A Igreja Católica tinha como outro de seus principais sacramentos a penitência. Olha só. Isso aqui, gente, é muito importante. Para você ser perdoado dos seus pecados, após a purificação do batismo já ter acontecido, então, você batizou. Batizei, limpou meus pecados, show. Só que daí eu saí do batismo e enchi a cara, bati o carro, machuquei um cachorro. Putz, que pecado. Beleza? Pecado, machucado. Aí você machucou o cachorro. Depois de ter sido batizado. Ou seja, você já não está mais limpo. Você precisa coisar uma coisa. Depois de ter acontecido, depois de acontecer isso, uma pessoa deveria primeiro experimentar uma genuína contrição. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma genuína contrição. Ou remorso. Isso aqui não dá intenção de fato de arrependimento. E a gente vai entender isso mais pra frente, tá? Rapidinho. Pelos seus pecados. Precisa ter um remorso. Pô, acho que é o cachorro, né? Cagada, velho.
Mas de boa, vou ali pagar pelos meus pecados. O pecador, então, deveria confessar os seus pecados a um sacerdote, no caso o padre, que concederia instruções e absolvição. Olha só, o sacerdote da igreja, depois de você ter feito isso, você vai lá na igreja e confessa o seu pecado. O que o sacerdote vai fazer? Vai falar assim, nossa, seus pecados estão perdoados, filho. Porém, você precisa praticar algumas instruções que vai passar. Então, como, por exemplo, a Júlia foi lá, confessou o seu pecado, falou, padre, é o seguinte, eu matei um passarinho na estilingada e deu ruim lá, o passarinho ficou agonizando, eu fiquei com dó, aí eu, enfim, deixei até passou um cachorro comeu o passarinho. Nossa, o cachorro é esse. E aí eu errei, padre. O que o padre vai fazer? Ó, você vai e reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso, dá 3 pulinhos, um mortal pra trás. E deixa sem continho. Isso aí é pra São Longuinho, tá? É verdade. 3 pulinhos pra seu longuinho. Aí você dá um mortal pra trás e corta o mato da calçada do seu vizinho. Ah, é isso? É isso. Aí você vai e faz isso e você é perdoado. Uau. Entendeu? Nossa. Show? Isso Beleza? é limpo. Por último, depois de ter feito isso, então, por último, a pessoa deveria realizar uma tarefa específica para demonstrar que se arrependeu e para pagar as penalidades temporais por seu pecado. O Sr. Wycliffe era contra essa prática e defendia que a fé e o arrependimento Só te cortar como único rapidinho. meio de encontrar perdão. Ele falou que eu posso ir mesmo? Deixa eu Falou. ver. Falou? Ah, beleza. Pode ir, tá? Então pode ir. Pode ir. Então, para Wycliffe, era contra isso e defendia que a fé e o arrependimento era o único meio de encontrar perdão de Deus. Então, velho, eu estuprei uma criança. Como é que eu sou perdoado? Se arrepende. E tenha fé em Deus, que te perdoa. Deixa eu só entrar num detalhe com vocês aqui. Na época da Reforma, eles tinham um conceito um pouco diferente de entender o arrependimento. A gente tem em mente o seguinte: como é que eu me arrependo do meu pecado? Eu me arrependo da seguinte forma: eu olho para dentro de mim e falo assim, olha a cagada que eu fiz. Nossa, fiz um bagulho muito errado. Fiz um negócio muito errado, meu. Olha o que eu fiz, olha o que eu pratiquei. Não tá certo isso. Tá muito errado. E aí a gente fica triste, a gente não sei o quê, blá, blá. Isso, claro, isso é uma forma de se arrepender, né? Você refletir sobre o que você fez. O reformado, ele tinha a ideia do que é o arrependimento. É um pouco diferente. É o seguinte: o arrependimento, ele vem ao meu coração não quando eu analiso o meu pecado, mas quando eu entendo que ele foi perdoado. É mais ou menos o seguinte: eu pequei, só que eu entendi e eu sei, e eu tenho fé e acredito que Jesus me perdoou. E eu falo assim, cara, como que pode Jesus me perdoar? Como é que pode um cara santo como Deus perdoar o meu pecado? Isso seria um arrependimento numa visão mais reformada. E não eu ficar, meu Deus, olha a cagada que eu fiz. Mas é perceber que Deus me perdoou. E falar assim, caramba, eu fui perdoado. E você fica triste de ter sido perdoado. Você entendeu? Sim. Fala assim, mano, como assim eu fui perdoado? Então, assim, muda um pouco o conceito que a gente entende. E a gente olha aqui, ó, que defende a fé e o arrependimento como o único meio de encontrar. Fé e arrependimento tem que andar junto, né? Aí você sim encontra perdão em Deus. Então você pode virar mortal para trás, ajudar a velhinha a atravessar a rua, Dá 3 pulinhos. fazer cair chuva de dinheiro, fazer um churrasco de picanha. Filho, isso daí não coisa nada, tá? E uma outra coisa que ele combatia também, que é importante, a hierarquia eclesiástica do sacerdote. Isso daqui, eu vou meio que dar uma resumida para vocês entenderem. Como é que era decidido o sacerdote de uma igreja? Então aqui, ó, aqui embaixo então a igreja católica. Quem é que colocou o padre lá? A igreja. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela é um pouco assim. Em quais situações? Por exemplo, nós precisamos abrir uma igreja presbiteriana no Jardim Santa Maria.
vamos eleger um pastor para abrir a igreja. Legal. Agora vamos para um outro cenário. Já tem um pastor na igreja, o pastor Michael. Tá? O pastor Michael morre. Tem o pastor João. Não necessariamente o pastor João toma o lugar do Michael. O que a Igreja Católica faria na situação caso o Michael morra? Nós vamos decidir quem vai ser o outro padre da igreja do Iequevila. Ó, então a responsabilidade básica do sacerdote aqui, que ele ataca, né, era de pregar o evangelho e as outras funções estariam abaixo. Essa era a principal responsabilidade. E a outra coisa que é isso aqui que eu estou falando, ele combatia a Igreja Católica quanto à ordenação do sacerdote. A Igreja Católica praticava a ordenação pela própria Igreja Católica, onde ela decidia quem seria o sacerdote na unidade para aquela determinada pessoa dirigir aquela determinada igreja. Então, tipo assim, vamos supor, morreu o Michael, aí eu sou a Igreja Católica e falo assim, João, você agora é o pastor da igreja do Iequevila. Ninguém lá do Iequevila conhece o João, nunca viram, não sabe de onde vem, não sabe o idioma, não sabe onde mora, não sabe nada. Mas ele agora é pastor da igreja. O Wycliffe combatia isso. Tá? Wycliffe acreditava que a própria congregação é quem deveria escolher um líder, não a hierarquia eclesiástica. Então, se o Michael morrer, quem é que escolhe o próximo pastor? Eu, vocês, a igreja como um todo. E não a igreja sede do Borba Gato. Percebe, então, que ele começa a retirar a autoridade da igreja das igrejas. Assim, mano, você não manda. Tipo assim, você ajudou a gente a abrir, por um tempo você pagou as contas de água, de luz, você ajudou a gente, legal, show. Só que agora a gente é a gente, cara. Já tem 100 pessoas aqui. Se o pastor morrer, a gente decide quem vai ser o próximo. Então, essa autoridade que ele tirava, ó, hierarquia eclesiástica do sacerdote. Essa hierarquia da igreja decidir o que acontece naquela outra igreja, não, aqui não. Então existia aqui a própria congregação com o poder de decidir quem seria o novo líder da igreja. Olha, agora, isso é importante, que é a parte mais fundamental. E isso daqui a gente vai utilizar durante todo o decorrer do treino. O que é transubstanciação? Isso daqui é muito importante. Transubstanciação. Para a igreja romana, a ceia com pão e vinho era um ritual tão extraordinário, e é assim até hoje, que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Isso quer dizer que aquele simples pão e vinho passava por um processo milagroso, e ainda que parecesse pão e vinho, se tornava carne e sangue. Há relatos de pessoas que, ao participar da ceia, afirmam até sentir gosto de carne e sangue quando comem e bebem. O que é transubstanciação? Transformação da substância. Então ali onde tinha trigo, leite, água, fermento, uva, passou agora a ser sangue e passou agora a ser carne. Tá? É um negócio meio que canibalístico aqui. Beleza? O gravíssimo problema causado por essa doutrina é a idolatria ao alimento. E vocês vão entender isso na vida de Lutero. As pessoas passavam a tratar o pão e o sangue como objetos santos a ponto de adorar o pão e o sangue. O Wycliffe era contra isso e afirmava que isso era uma fantasia e ilusão dos sacerdotes e fiéis que os levava à idolatria. Transubstanciação. Eu não sei se eu for aqui num dia de domingo, de manhã, eles ainda acreditam nisso. Tanto é que a Eucaristia, é isso, né? Como é o nome? A hóstia é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Então as pessoas ali estão... Tem alguns que acreditam e tem outros que não. Ok. Tanto é que o próprio Martinho Lutero vai passar por uma situação dentro dessa história aqui, dentro deste fato da transubstanciação. Não, mas resumidamente, o pão e o vinho se torna o corpo e o sangue real de Jesus. Um processo milagroso, extraordinário,
que transforma o pão e o sangue no corpo, o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Vamos, filho. O ganso. O próximo, né? Eu vou explicar por que ganso, mas vocês vão entender. Tem uma história bem legal por trás. É um outro cara, já não é mais o John Wilkes, mas é o John Hus. Isso. Ele é um pré-reformador também que nasceu na República Tcheca, que hoje é a República Tcheca, antes era a Tchecoslováquia. Em 1390 ele se matriculou na universidade para estudar para ser sacerdote. E a intenção dele, lembra que eu falei da economia da igreja? A intenção dele era conseguir uma vida confortável para sua família. Porque o cargo de sacerdote era uma carreira rentável. Por isso ele não tinha de fato interesse em sacerdote, mas de ter dinheiro. Tanto é que ele se dedicava mais ao xadrez do que à teologia. Mas com o tempo ele se formou e passou a dar aula de filosofia na universidade em que ele estudava. E aqui é que acontece a conversão de fato dele. Foi lá na universidade que ele experimentou essa conversão genuína. De que forma? Ele tinha acesso, ele vem depois do primeiro cara lá. Ele tinha acesso aos pensamentos e aos livros e os escritos de John Wycliffe, que é o primeiro cara. Tinha muitos estudantes na universidade que ele dava aula que ia até John Hus, que aliás, até o John Wycliffe, lá na universidade dele, né, lá na Inglaterra, saíam então da República Tcheca, iam para a Inglaterra, esses estudantes da onde o bonitão do ganso aqui dava aula, eles iam para lá, conheciam o Wycliffe, entendiam as coisas, ideias, pegavam os livros e traziam para a República Tcheca para estudar. E esses alunos começavam a seguir o que o Wycliffe fala na Inglaterra, não sei o quê. E ele começou a se interessar pelas ideias de Wycliffe. Então ele foi influenciado pelo primeiro cara, John Hus. Hus significa, em tcheco, ganso. Por isso, John Ganso, tá? João Ganso. Como na época lá de Wycliffe, o tal agora do ganso também precisava conhecer grego, hebraico, latim para traduzir a Bíblia e celebrar a missa. Mas ele não se submeteu a esses dogmas da igreja e passou a pregar em tcheco. Olha só o que ele começou a fazer. O que você falou agora há pouco? Até hoje tem igreja que celebra a missa em latim. Lá era mais rigoroso ainda. O que ele falou assim? Não. A missa vai ser em tcheco. Não vai ter negócio de latim aqui não. E uma outra coisa que ele passou a fazer era de colocar murais na igreja. Olha só que legal. Ele ia lá na igreja e ele ou desenhava ou escrevia murais para contrapor a vida dos sacerdotes da igreja com a vida de Jesus. Os sacerdotes da igreja eram, às vezes, muito ricos. E aí ele ficava rico como? Olha só, isso não acontece, gente. Não acontece. Ele era rico através do pagamento das missas. A galera ia lá, dava o dízimo e oferta, o sacerdote embolsava o dinheiro, o povo era pobre, era burro, era alienado. Os sacerdotes eram ricos, o povo era pobre. E ele começou a colocar murais lá na igreja, mostrando, tá vendo o cambada vagabundo? Tá roubando o povo, estão tudo não sei o quê. Começaram a mostrar. O que aconteceu? O pessoal, a fama dele começa a crescer e começa a ir longe demais. Tanto é que ele mostrava muito isso. Ele mostrava isso e falava, essa galera toda aí é tudo sem vergonha, salafrário e vagabundo. E essa ideia dele começou a chegar até esses sacerdotes, tá? Então começou a perturbar os grandes líderes da igreja. Um arcebispo, que tem mais autoridade que ele, resolveu proibir a pregação de Hus lá na capela onde ele pregava. Mas o John Ganso não acatou essa ordem e continuou pregando. Ele cada vez mais incomodava os líderes da igreja e um ano depois da primeira ordem, né, ele falou, não pode mais pregar. Um ano depois que ele mandaram ele não pregar mais, ele foi excomungado da igreja sendo acusado de heresia. Essa sentença poderia levar Hus à morte. O crime de heresia era, às vezes, penalizado com morte. O que ele fez? Vou fugir. Vazou da Tchecoslováquia e foi para um outro canto, aonde ele não pudesse ser pego pela galera que estava furiosa por causa da pregação, das críticas que ele fez. Agora, olha o que aconteceu.
Deixa eu vou tentar resumir isso daqui. O papado. Vamos lá. O Papa decidiu interditar a cidade de Praga, que era para onde ele foi. Então falou assim, ó, interditei. Acabou, não tem mais nada. Só que a princípio, professor, essa interdição não teve efeito. Por que não teve efeito? Por causa do rei Venceslau. Como é que é o nome do Papai Noel? Papai Noel. Sei lá qual que é o nome do Papai Noel. Santa Claus. Ah, é? Ah, tá. Vem isso daqui. Bem? Não é exatamente esse rei. Mas Venceslau, ele tem uma ligaçãozinha com o Papai Noel. Então, o Papa falou assim, interdita a praga. O que seria essa interdição? Não pode ter missa mais, não pode ter casamento, não pode ter sacramento, não pode ter nada. Tá? Só que o rei falou assim, só que não, aqui não, aqui não. Ele não era esse rei, né, o tal do rei Venceslau, não era muito amigável com o Papa. Em 42, um ano depois, o que o Papa fez? Chegou no Venceslau e falou assim, Venceslau, vou falar um trem pra você. O seguinte, Hans tá me enchendo o saco. Ele tá me incomodando muito. Vamos fazer o seguinte. A gente faz um negócio. A igreja precisava de dinheiro para uma campanha militar. Poderia conseguir uma boa quantia pedindo pagamento de indulgência para o povo. A oferta do Papa era que o tal do Venceslau, que era o rei de Praga, que era onde estava o John Hus, a oferta era que o Venceslau pudesse ficar com parte desse dinheiro arrecadado em troca da implantação das indulgências em seu território. O Venceslau falou assim, opa, dinheiro? Indulgência, vocês vão entender depois. É muita grana. Aí o Venceslau aceitou a oferta do Papa. Só que Hus não admitia isso. Para Hus, as indulgências eram um símbolo de corrupção da igreja e do Estado. Então o tal do John Hus, o ganso, passou a pregar contra as indulgências na igreja e também nos tribunais civis. Ou seja, ele atacava a igreja, na igreja ele atacava o Papa e fora o rei. Então ele ia na missa e falava assim, indulgência é o escambau, isso é corrupção da igreja. Aí ele saía da igreja e ia numa praça. Indulgência é o escambau, isso é corrupção do rei. Ele batia no Papa aqui e batia no rei aqui. O cara é muito macho e maluco, né? O que o rei Venceslau, então, o rei Venceslau, preocupado em perder a sua nova fonte de renda, começou a proibir as mensagens com indulgências. Ele chegou a matar muita gente decapitada por pregar contra. Só que não conseguiu matar Hans, porque Hans era muito famoso. Então, não vou matar um cara que é meio que herói da galera, a galera vai se voltar contra ele. Como que ele fez para resolver o problema Hans? O rei decidiu também abrir agora as portas para a interdição que tinha sido feita aqui. Lá no começo o Papa falou, não vai ter casamento, não vai ter missa, não vai ter nada. O rei não quis acatar. Depois o rei decidiu acatar a oferta de receber indulgências. Hans começou a pregar contra a indulgência. O que o rei fez então para acabar com Hans? Lembra daquele decreto papal? Lembra daquele decreto seu de um ano atrás? Ah, eu lembro. O que você acha da gente implementar agora? Ah, demorou. Então, sendo assim, não podia agora promover isso e todos os outros serviços religiosos. Ou seja, Hans não tinha mais igreja para pregar. Não tinha mais quem o pudesse ouvir. E ele não podia mais administrar mais nada. Por causa dessa maracutaia feita pelo rei Venceslau e pelo Papa. O que aconteceu? Olha que bacana, olha que bonito. Olha que sensacional. Hans, não teve igreja? então, o decreto foi esse. Interdita os serviços religiosos. Então, não tem igreja, não tem casamento, não tem sacramento, não tem igreja, fecha. Então, se não tinha igreja, por que ia ter o Papa? Não entendi. Se não tinha igreja, por que ia ter o Papa? Então, ele pediu para interditar naquela região específica, para impedir que Hans continuasse pregando.
Se tivesse igreja, ele ia lá na igreja e ia pregar contra as indulgências. Como é que a gente faz para impedir que ele vá à igreja pregar contra as indulgências? Não tem casamento. Então, de certa forma, o decreto serviu para impedir Hus de abrir a boca. A intenção dos caras era calar a boca dele mesmo. Impedir que ele pudesse pregar em qualquer outro lugar. Ele ficou incomodado com isso e decidiu ir embora daquela cidade de Praga. Ele passou 2 anos escrevendo um texto que defendia uma reforma religiosa. E aqui que começa o BO. Antes de começar o BO, deixa eu desligar. Bendito. É só tirar o negócio do... dentro do... Não, eu já desliguei. Em 1414, 2 anos depois que ele saiu lá de Praga, ele foi intimado até Constança, onde ele passaria por um processo de acusação de heresia. Gente, acusação de heresia. Uma vez acusado de heresia, é assim, morte. Se herege, morte. Tá? Foi dito para Hus que o rei tinha prometido que ele ia até Constança e ia voltar em segurança. Só que ele não acreditou nisso. E mesmo assim ele decidiu ir até lá. O que aconteceu então? A galera ficou tão incomodada com ele que falava assim, vamos fazer uma reunião para condenar Hus a herege, porque ele está pregando contra a igreja. Ele recebeu do rei um salvo-conduto, que é o quê? Ó, você vai vir de boa e a gente promete para você que você também vai voltar de boa. Só que ele sabia que isso era mentira. E mesmo assim, ele sabia que ele ia morrer. Mesmo assim, ele foi. E por que ele foi? Porque ele percebeu que naquela reunião ele ia poder propagar ainda mais a sua mensagem contra as indulgências, ainda que lhe custasse a vida. Hus foi limitado lá no concílio, na reunião, e quase não conseguiu se defender. Ele sempre, quando perguntava as coisas, ele ia responder, sempre interrompia ele. Além disso, ele foi acusado de coisas que nunca disse, de doutrinas de outras pessoas que acabaram atribuindo a ele. Independente da autoria da doutrina, Hus foi condenado, aliás, ele foi ordenado, né? Pediram para ele negar as crenças, mas ele não negou. Olha só, isso aqui vai se repetir. John Hus, o ganso. Ele foi intimado para uma reunião que falaram para ele que ele ia sair em segurança. Falou assim, não, você vai lá, não vai acontecer nada. Ele sabia que ia acontecer. Mesmo assim, ele foi. Corajosamente ele foi. Macho, muito macho. Lá, apresentaram para ele várias doutrinas que ele pregava, doutrinas que ele não pregava, e imputaram ele. Falou assim, não interessa, isso aqui é coisa sua. E depois falaram assim para ele, nega tudo que você falou, nega tudo que você pregou, nega a sua posição contra a igreja, contra as indulgências. Ele não negou. Guardem essa história. Guarda isso daqui. Só essa aqui, só essa página. Que número que é? Não tem número. Guarda essa história. Vou repetir resumindo. Hus, intimado, foi corajosamente. Ele provavelmente ia morrer. Ele foi acusado de coisas que ele não fez e das coisas também que ele fez. Pediram para ele negar, ele não negou. Em julho de 1415, ele foi humilhado. Ele foi condenado como herege, condenado à morte. E olha só como mataram Hus. Hus foi humilhado pelo cara. Tiraram dele as suas roupas de sacerdote. Vestiram ele com um pano de saco e colocaram nele um chapéu de burro com desenho de demônio. Sabe o chapéu de burro? De burro, sabe? Quando a professora, sei lá, ia castigando um aluno da sala, aí ele ficava no cantinho com um chapéuzinho na cabeça. Aquele cone. Um cone, um chapéu de burro. Minha professora Isso é, ó. nunca fez isso, não. Hoje em dia, no desenho do Pica-Pau tem isso. Tiraram a roupa dele de sacerdote, colocaram uma roupa ridícula nele e botaram um chapéu de burro. E no chapéu desenharam demônios no chapéu. Ele foi dessa forma foi amarrado em uma estaca e ele foi queimado até a morte. Há alguns registros, não existe esse tem um magazinho aqui, registros que testificam que enquanto ele queimava e morria, ele cantava hinos a Cristo.
Depois de ter sido morto, queimado, Hus teve o seu corpo totalmente triturado e seus restos foram jogados num rio para que ninguém venerasse os seus restos mortais. E aqui existe um mito muito interessante. Existe um mito de que John Hus, enquanto estava queimando, também declarou uma profecia que dizia o seguinte: hoje morre um ganso. O que é ganso? Hus. Hoje morre um ganso. Mas logo surgirá um cisne que vocês não conseguirão assar. O nome Hus significa ganso. O mito diz que a profecia de Hus era como se ele estivesse prevendo a vinda de Martinho Lutero, que 100 anos depois da morte dele iniciou a reforma. Isso é uma lenda, tá? De qualquer forma, essa lenda ela tem um fundo de verdade. Por quê? Na verdade, parece que não foi isso que aconteceu. Mas o que aconteceu foi que quando ele estava preso aqui, ele ficou um ano preso antes de ser levado à fogueira, ele foi condenado, ficou um ano preso, depois o mataram. Durante esse ano que ele estava preso, ele escreveu uma carta, e nessa carta estava escrito que ele tinha um sonho, que era de ver pássaros maiores surgindo e pássaros mais fortes surgindo. A questão aqui é o seguinte: John Hus, ele tinha um sentimento de esperança que não era ele, necessariamente, aquele que ia transformar as coisas da igreja. Quando ele fala aqui, ó, hoje morre um ganso, hoje morre um Hus, mas logo surgirá um cisne que vocês não conseguirão assar. Lembra disso daqui. Hoje morre um ganso, mas vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir matar. É tipo, hoje morre o Hans e logo surgirá um Lutero. Exatamente. Guarda isso. Porque isso tem a ver com isso daqui, ó. E eu vou explicar para vocês lá na frente. Então, existiu no coração de Hans a sensação e a necessidade dele reformar a igreja. Lembrem-se dessa história. Você é fã de Lutero? Se eu sou fã de Lutero, a gente tem um livro aqui, ó, O Legado de Lutero, além das 95 teses, que também é sobre Lutero, que eu depois vou De falar. Lutero. Martinho Lutero, ele não foi o maior... Vamos lá, gente, deixa eu explicar, já que você perguntou isso. Deixa eu ver o que vem pra frente aqui. Isso não foi uma profecia, mas um sonho que em Martinho Lutero se tornou realidade. Ah, nós temos imagens aqui de John Hus, né? Umas ilustrações. Ele com a roupa de pano de saco na fogueira, com um chapéu de burro e demônios escritos, desenhados, né, no chapéu, sendo queimado em praça pública. Esse foi o mártir mais importante da Reforma Protestante. O som, né, a voz, a pregação de John Hus ecoou no coração de muita gente. Martinho Lutero foi um deles. Então, a história de John Hus, incrível, por incrível que pareça, vocês vão ver lá na frente, que a história desse cara praticamente é a mesma de Martinho Lutero, só que com algumas diferenças, claro. Então aqui você pode ver, né, como ele foi condenado, depois foi queimado. Tá? Os principais pontos que a gente viu até aqui, a gente vai encerrar. Encerrando o tempo, vamos fazer isso na hora. Né? Vamos, computador. Primeiro, a reforma protestante não é um evento monolítico. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a reforma acontece progressivamente. Teve início antes de Lutero. A gente tem o costume de imaginar a reforma protestante aconteceu em 1517. Não. Ela é um evento progressivo. Ela vem acontecendo no decorrer da igreja. A grande diferença entre os antes de Lutero é que conseguiram calar a boca de Wycliffe, conseguiram matar John Hus. Martinho Lutero não. E vocês vão entender por que não conseguiram matar Martinho Lutero. Dicção tá bom, hein? Hoje tá show. Martar. John Wycliffe, o primeiro caboclo lá da Inglaterra, ele deu o pontapé inicial para o processo de reforma da igreja. Antes dele a gente também teve outros nomes, mas ele é o que a gente tem maior destaque. Né? Teve outros antes de Wycliffe também. Tá? E terceiro, o John Hus ele não foi tão bom teólogo quanto o John Wycliffe. Tá? Por exemplo,
John Hus ele ainda acreditava na transubstanciação. O Wycliffe não. O Wycliffe bateu de frente. John Hus acreditava. Embora ele tenha sido um grande homem de Deus, não produziu muita teologia. Ele foi influenciado por Wycliffe e não deixou de acreditar na transubstanciação. Mas independente disso, ele foi o escândalo da pré-reforma, pois sua vida de coragem e sua morte ecoaram por muito tempo e o sangue de Hus regou as ações de Como que o Martin Wycliffe Luther. morreu? Hã? Como que o Wycliffe Morreu, acho que natural. natural? Não tem Era uma história? boa informação, a gente pode pegar aqui daqui a pouco. Mas assim, ele meio que. Ele não passou pelo processo que John Hus Não passou. mataram. Não. Assim, Foi morte morrida, não morte Morte morrida. morte mesmo. Agora, algumas. Aqui a parte importante, que é a parte da teologia que eu vou ensinar para vocês. Temos que pontuar algumas doutrinas erradas e praticadas pela Igreja Católica. Transubstanciação. Doutrina da Igreja Católica. Transformação de uma substância em outra. Igreja Católica. A Igreja Católica ensinava, e até hoje, que a Eucaristia, na Eucaristia, acontece uma mudança de substância do pão e do vinho no corpo. Nada do corpo de. Eita, dicção. O pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Jesus. Isso. Transubstanciação. Já está em vermelho já porque. É ruim. Consubstanciação, que é uma doutrina de Lutero. Tá? O que é consubstanciação? Não é transubstanciação, mas é quase. É um meio termo. Não há transformação da substância, mas união com a substância. Para Lutero ainda existe uma certa presença física de Jesus no pão e no vinho. Não há transformação das substâncias que compõem o pão. Mas, de certa forma, junto deles estão a carne e o sangue de Jesus. Essa doutrina foi chamada de consubstanciação. Não quer dizer, então, que o pão se transforma em carne e em sangue. Mas quer dizer que o corpo de Jesus, a carne de Jesus e o sangue são unidas ao pão e ao vinho. No primeiro ponto aqui, seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho o pão e o vinho. Aí eu consagro eles, levo num microscópio, boto lá e eu vou encontrar células de sangue e células de carne. Somente isso. Como se fosse. No caso de Lutero, eu vou pegar esse mesmo pão e vinho consagrado e levar no microscópio. O que eu vou encontrar? Sangue e vinho misturado. Carne e pão misturado. O que poderia ser um cheeseburger, por exemplo. Né? Nesse caso. Então, transubstanciação, transformação, sim, total. Consubstanciação, Meio termo. meio termo, a junta das duas coisas. Né? Juntamos, fizemos um bem bolado. Depois apareceu um outro caboclo, um outro reformador, que vem à frente de Lutero, Zwinglio. Zwinglio, ele fala o seguinte, in memoriam. O que Jesus fala? Em memória de mim, como e bebo o sangue até que eu volte, não sei o quê. E depois Paulo, em memória, blá blá blá. In memoriam. Isso aqui está em latim, né? Zwinglio, ele defendia essa ideia. Jesus não está presente na ceia em nenhum aspecto. Zwinglio afirma que a ceia do Senhor é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo. Então, segundo o pensamento de Zwinglio, a ceia é apenas uma celebração da igreja in memoriam do que Cristo fez no Calvário. Ou seja, a gente se reúne e lembra. Pô, Jesus morreu, É né? o que a gente faz. A seca Mais é a ou menos. certa, né? Não. Não? Não. In memoriam é só lembrar. E não há nenhuma presença espiritual de Jesus naquele momento. Tá. Por isso que eu vou a ceia, em nenhum aspecto Jesus está presente. Não é que Jesus não está presente, Jesus está presente, claro. Mas ele não está presente de uma forma extraordinária, diferenciada. Tá? Então sim, a gente lembra de Jesus. Ele está aqui, mas a gente lembra. Entendeu? Então você percebe que a gente saiu da É como se transubstanciação. fosse tipo um aniversário. Boa. A gente vai Só pra comemorar lembrar dia que de você finados. Sabe o dia de finados? Tipo assim, pô, meu pai morreu, ele não tá aqui, mas a gente lembra dele. Pega uma foto. Meu cachorro morreu, a gente lembra dele. Tá? É isso. A gente lembra das coisas boas do pingo, do quando ele latia, quando ele enchia o saco. É isso. Em memória do pingo. Quando ele enche o saco.
Aqui está o pai de todos, o maior, consagrado, maravilhoso, detentor disso daqui, gente. Ó. Isso, Ai, Jonathan. Quebra, né? As institutas da religião cristã. Gente, eu tô